E aí, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Direito Administrativo. Olha, nos próximos 2 encontros, nós vamos falar um pouquinho sobre um tópico que ele não está previsto expressamente no conteúdo de Direito Administrativo. Ele está previsto lá no conteúdo de Direito Constitucional. E que tópico é esse? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Então, se você for analisar o conteúdo de Direito Constitucional, você vai perceber que esse conteúdo está lá, dos artigos 37 ao 41. Mas ele também está delineado dentro do direito administrativo. Então, são os aspectos constitucionais da administração pública brasileira. O que nós vamos fazer? Como nós tivemos aqui uma aula sobre organização da administração pública brasileira, vários dos dispositivos existentes entre os artigos 37 a 41, nós já estudamos no nosso curso nas nossas aulas sobre organização da administração pública. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com você os principais incisos existentes entre os artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Aqueles que têm uma maior probabilidade de cobrança em prova, tá certo? Então eu não vou trabalhar um por um. Mesmo que se eu fosse trabalhar um por um, nós precisaríamos aí de umas 8 horas só para analisar um por um. Só que é o seguinte, eu vou abordar aqueles que têm uma grande probabilidade de cobrança em prova e, se por acaso ficou algum de fora que eu não trabalhei, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Por quê? Estou disponibilizando para você um material que é o material de consulta. Nesse material de consulta, aí sim eu vou abordar artigo por artigo, inciso por inciso e fazer os comentários pertinentes, tá? Então baixe esse material, que é um material bem completo, um material com todas as informações que você precisa. E você pode até guardar para os próximos concursos, por quê? Porque para os próximos concursos, as bancas gostam muito de cobrar esse tema em prova, né? Praticamente toda prova você tem esse conteúdo. Então você guarda essa apostila que você pode precisar posteriormente, tá? Não ficou um conteúdo assim tão pequeno, porque eu aprofundei em alguns pontos, em outros eu fui mais objetivo. Então deve ter umas 30 páginas mais ou menos, mas são 30 páginas de um conteúdo que você com 2, 3 horas, se sentar e fazer uma leitura bacana, você consegue fechar, tá certo? Então aqui nas nossas aulas eu vou abordo os temas gerais, aqueles com maior probabilidade de cobrança, e nesse material complementar eu abordo o restante do conteúdo, tá certo? Por exemplo, o tema sobre previdência dos servidores públicos, eu não vou nem abordar aqui no vídeo. Por quê? Porque quando cai em prova, é literalmente o que está previsto na Constituição, sem tirar ou colocar uma vírgula. Então, nesse material complementar, eu trouxe os dispositivos envolvendo aí os artigos constitucionais e também os respectivos comentários. Tem alguns artigos que suscitam mais dúvidas, né? Então eu fiz os respectivos comentários para que você possa fazer uma consulta se for necessário. Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos começar a analisar aí dos artigos 37 a 41 da Constituição, daí eu vou fazendo as observações que forem necessárias. Vamos lá? Vamos para o slide então. Olha só. O artigo 37 da Constituição ele vai dizer o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aqui não há segredo algum, né? Porque nós já estudamos os princípios da administração pública. Então você já conhece o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E você também já sabe quais são as principais características de cada um deles, porque nós vimos aqui no nosso curso. O que eu quero que você entenda sobre esse dispositivo é o seguinte: o LIMP ele é aplicado a todos os órgãos e entidades da administração pública brasileira e não somente da administração pública federal. Então estão obrigados a observar o LIMP a administração pública federal, estadual, municipal, distrital, a administração pública direta e a administração pública indireta. Tá certo? E lembrando, eu sei que você já sabe, mas só para recordar, o princípio da eficiência ele só foi introduzido aí
no caput do artigo 37 em 1998, com a emenda constitucional 19. Antes de 1998, o princípio de eficiência era considerado um princípio implícito. Tá certo? Vamos lá então. Inciso primeiro. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Olha só, como é que você deve interpretar esse dispositivo aqui? Primeiro, para que um brasileiro, nato ou naturalizado, preencha uma vaga no serviço público, seja ela um cargo público, um emprego público ou uma função pública, é necessário que ele preencha os requisitos previstos em lei. Por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ele diz: para que alguém possa ser provido em cargo público municipal, é necessário ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro, estar quite com as obrigações eleitorais, ter boa aptidão física e mental, ter a escolaridade mínima exigida para o cargo. Então, esses são os requisitos que já estão previstos na lei. Se você for consultar hoje a lei está lá. Então, se você é brasileiro nato, naturalizado e quiser ocupar esse cargo, é só você preencher os requisitos previstos na lei, que aí você vai ocupar aquele cargo. Beleza? Então, requisitos previstos na lei. A lei já existe. Em relação ao estrangeiro, já é um pouco diferente. Como é que funciona em relação ao estrangeiro? A Constituição diz que em relação ao estrangeiro vai existir uma lei só para eles, dizendo como é que o estrangeiro vai ocupar um cargo público no Brasil. Então a lei vai dizer: os estrangeiros vão ocupar cargo público se fizer isso, aquilo, etc. Na forma da lei. A lei é que vai dizer, ela não existe ainda. Tá vendo? Então a lei vai dizer amanhã ou depois como é que eles podem e devem proceder para ocupar esse cargo público, emprego público ou função pública. Tá certo? Essa é a diferença. O brasileiro nato basta preencher os requisitos que já existem, previstos na lei. O estrangeiro não. Tem que ficar de braços cruzados esperando uma lei ser criada, porque ele só pode ocupar o cargo público, emprego público, na forma da lei. Agora, cuidado. Pode ser que você encontre uma questão em prova dizendo o seguinte: os estrangeiros atualmente estão proibidos de exercer cargo público no Brasil. E aí, certo ou errado? Os estrangeiros estão proibidos de exercer cargo público no Brasil? E aí? Errado. Por quê? Porque hoje as universidades públicas federais já podem contratar estrangeiros para os quadros de professor, técnico ou cientista. Tá certo? Então hoje estrangeiros já podem, mas apenas lá nas universidades públicas federais, porque já existe uma lei específica dizendo que elas podem contratar esses profissionais estrangeiros. Beleza? Então, muita atenção para esses detalhes aí. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Muita atenção também para esses pequenos detalhes aqui, tá? Vamos analisar aqui por quê. Olha só, caiu a seguinte afirmativa na prova: para o exercício de cargo público, exige-se aprovação prévia em concurso público. Certo ou errado? Errado. A questão não falou qual é o cargo público. Sabe por quê? Vamos aqui para o slide, vai ficar melhor você entender. Olha só. Existem várias espécies de cargos públicos, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, essa expressão cargo público é uma expressão genérica. Por quê? Eu vou ter cargos públicos de provimento efetivo, cargos públicos em comissão e cargos públicos vitalícios.
tá? Vitalícios. Cargo público em comissão também é chamado de cargo público de confiança, tá? Então, cargo público efetivo, cargo público em comissão, que também é chamado de cargo público de confiança, e cargo público vitalício. O que é o cargo público efetivo? É o que você deseja ocupar no município de Belo Horizonte. Assistente administrativo da PBH. Esse é um cargo público vitalício, um cargo público efetivo. Por quê? Depois de 3 anos de efetivo exercício, você vai ter a possibilidade de se tornar estável, desde que aprovado em estágio probatório. Esse é o cargo público efetivo. O que é o cargo público em comissão, também chamado de cargo público de confiança? É o de livre nomeação e exoneração. É um cargo, por exemplo, de secretário municipal de cultura. É um cargo de livre nomeação e exoneração. Enquanto o cargo público efetivo exige aprovação prévia em concurso, o cargo de secretário municipal, não. Pode ser nomeado qualquer um para ocupar esse cargo. Pode ser nomeado alguém que já seja servidor do município? Pode, sem problema algum. Pode ser nomeado um colega do prefeito de infância que nunca fez um concurso na vida? Pode, sem problema algum. Por quê? Cargo de confiança, que é sinônimo de cargo em comissão. Tá certo? E temos, por último, os cargos vitalícios. Cargos vitalícios são aqueles que concedem ao seu ocupante uma estabilidade muito maior do que aquela concedida aos ocupantes de cargo efetivo. Por quê? Quem hoje exerce cargo público efetivo pode perder o cargo em 4 hipóteses. Está lá no artigo 41 da Constituição Federal. Tá? Quais são as hipóteses? Processo administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Então, se o servidor do PBH ele pratica uma infração grave, vai ser instaurado um processo administrativo contra ele e no final do processo administrativo ele pode ser demitido. Segunda hipótese, decisão judicial transitada em julgado, ou seja, o caboclo matou alguém, foi condenado a 25 anos de prisão. Você acha que o cargo dele vai ficar lá esperando ele cumprir a pena? Vai não, vai perder o cargo. Terceira hipótese, insuficiência de desempenho. Mesmo após a conclusão do estágio probatório e a aquisição da estabilidade, esse servidor continua sendo constantemente avaliado. Se ele não obtiver boas pontuações, boas avaliações, ele pode perder o cargo. E quarta hipótese, é bem excepcional. Essa quarta hipótese está no artigo 169 da Constituição Federal, que significa o quê? É possível perder o cargo público por corte de gastos. Quando o município está gastando mais do que pode com a folha de pagamento de servidores, o município vai dispensar uma quantidade de ocupantes de cargo em comissão, vai dispensar um percentual de ocupantes de função de confiança, de servidores que não sejam estáveis, e se mesmo assim não conseguir cumprir a meta prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, começa a dispensar servidores estáveis. Tá certo? Então essas são as 4 hipóteses em que um servidor público titular de cargo efetivo pode perder o cargo. Já o titular de cargo vitalício só perde em uma única hipótese: decisão judicial transitada em julgado. E quem ocupa cargo vitalício hoje no Brasil? Juízes, membros do Ministério Público e membros dos tribunais de contas. Tá certo? Então, veja só, para ocupar um cargo público efetivo, exige-se aprovação prévia em concurso público. Para ocupar um cargo de confiança, não se exige aprovação prévia em concurso público, porque eles são de livre nomeação e exoneração. Agora, não confunda cargo de confiança com, cargo de confiança com função de confiança. Cargo de confiança, a princípio, pode ser ocupado por qualquer pessoa, seja servidor público ou não. Lembre-se na hora da prova, secretário municipal de transporte, secretário municipal da fazenda. Função de confiança só pode ser exercida por quem já é servidor público titular de cargo efetivo. Por exemplo, eu hoje ocupo o cargo efetivo de analista judiciário do TRE de Minas.
Existe uma função de confiança que é de chefe de cartório, que fica responsável pela chefia do cartório eleitoral, tá certo? Ou seja, quem exerce função de confiança recebe um pouquinho a mais para ser chefe. Hoje, quem é chefe de cartório recebe aí mais ou menos uns R$3.000 a mais para ser chefe. Então, quem é chefe exerce uma função de confiança, também chamada função gratificada. Mas para ser chefe de cartório, tem que ser obrigatoriamente titular de cargo efetivo. Não é qualquer pessoa que pode ser chefe de cartório. Tem que ter feito um concurso antes, ocupado um cargo efetivo, estar ocupando, né? E aí sim designada para a função de chefe de cartório. Tá certo? Então não confunda cargo de confiança, qualquer pessoa, com função de confiança, só quem já ocupa cargo efetivo. Tá certo? E por último, temos o emprego público, tá? O que é o emprego público? É aquele emprego onde o caboclo vai fazer um concurso, mas ele vai ser regido pela CLT. Por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, é regido pela CLT, mas tem que fazer concurso público. Tem estabilidade, professor? Tem estabilidade, não. Não tem estabilidade. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós já vimos. Vamos voltar. Inciso terceiro. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir um cargo ou emprego na carreira. Então vem aqui, vamos entender isso melhor. Veja só, concurso público, ele tem um prazo de validade de até 2 anos. Então vamos supor que tenha sido publicado um edital pelo município de Belo Horizonte para preencher 50 vagas de agente de vigilância sanitária, tá certo? Foi realizado o concurso. Aí estava escrito no edital lá, prazo de validade de 2 anos. A partir de quando é que começa a contar esse prazo de validade de 2 anos? A partir da data que o concurso é homologado. Conta-se o prazo de 2 anos. O que vai acontecer? Finalizou-se o prazo de 2 anos. Ou melhor, né? Finaliza hoje o prazo de 2 anos de validade. O município é obrigado a prorrogar o prazo de validade? Não é obrigado, não. Só prorroga se quiser. É o que nós chamamos de ato discricionário. Agora, se o município quiser prorrogar, ele só pode prorrogar pelo prazo de 2 anos, que é o mesmo prazo inicial de validade. Então, se for prorrogar, por mais 2 anos. Tá certo? E se o município tivesse publicado no edital com prazo de validade de 1 ano, ele poderia prorrogar? Poderia. Mas somente por quanto tempo? Por mais 1 ano. E se o prazo de validade fosse de 6? Poderia prorrogar? Poderia. Por mais quanto tempo? Por mais 6 meses. Tá certo? Então, o prazo de validade é de até 2 anos e não de 2 anos. E um outro ponto importante. Vamos supor que a Caixa Econômica Federal tenha publicado um edital de concurso. Vamos até fazer o seguinte, fica mais fácil para você. Vamos colocar aqui. Olha só. A Caixa Econômica Federal realizou um concurso público que foi homologado no dia 10 de fevereiro de 2010. Tá certo? Prazo de validade, 2 anos. Então, vai até dia 10/2 de 2012. 2 anos. O que aconteceu? No dia 10/2 de 2012, que vencia o concurso, a Caixa prorrogou por mais 2 anos. Então, vence em 10 de fevereiro de 2014. Beleza? 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, ela prorrogou exatamente por 2 anos. Olha só. Será que no dia 10 de janeiro de 2013, faltando ainda 1 ano para vencer o prazo de validade do concurso, será que nessa data aqui, a Caixa Econômica pode publicar um novo edital de concurso público, sendo que ainda existem candidatos aprovados no concurso anterior? Falta 1 ano para vencer ainda. Pode? Pode. Não tem problema nenhum.
pode publicar um novo edital de concurso. Porém, enquanto esse primeiro concurso aqui estiver em vigor, só vence em 10 de fevereiro de 2014, enquanto não chegar essa data, se tiver que nomear alguém, vai ser do concurso anterior, porque eles têm prioridade de nomeação. Mesmo que esteja acontecendo um concurso atualmente, antes de vencer o anterior, e mesmo que nós já tenhamos aprovados dentro do novo concurso, esses aprovados no novo concurso só poderão ser nomeados depois que vencer o concurso anterior. Eles têm prioridade de nomeação. Salvo se não existir ninguém aprovado para ser nomeado. Aí também não tem jeito, né? Não tem ninguém para nomear, então pode-se fazer um novo concurso e nomear os novos aprovados. Certinho? Continuemos então. Vamos lá. Cadê? Nós paramos. Ah, tá. Inciso 5º. As funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, aquilo que eu acabei de falar, né? O chefe de cartório, por exemplo. O chefe de cartório exerce uma função de confiança. Ele tem que ser obrigatoriamente ocupante de cargo efetivo. Então, as funções de confiança, como é o caso aí do chefe de cartório, que eu citei como exemplo, né? E os ocupantes de cargo em comissão, que é o do secretário municipal, por exemplo, né? A serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Uma coisa é certa. Se o caboclo exerce um cargo em comissão ou uma função de confiança, isso quer dizer que ele é chefe. Ou ele é chefe, ou ele é assessor. Um dos dois. Ou exerce função de direção, chefia, ou de assessoramento. É assessor de alguém. De qualquer forma, ele vai estar mandando em alguém. Tá certo? Tanto no cargo de confiança, quanto na função de confiança. E o bacana é que esse dispositivo constitucional diz o seguinte: em relação aos cargos de confiança, que são aqueles que podem ser preenchidos por qualquer pessoa, sem necessidade de concurso, um percentual desses cargos de confiança tem que ser reservado para preenchimento por servidores públicos, que já sejam titulares de cargos efetivos. Professor, então se a gente tem 1.000 cargos de confiança na Prefeitura de Belo Horizonte, quer dizer que um percentual, vamos supor, 10%, de 1.000 dá 100. 100 cargos desses, no mínimo, tem que ser preenchido por servidores de carreira, titulares de cargo efetivo? É isso mesmo. Agora, a Constituição diz que a lei vai estabelecer um percentual mínimo. Só citei 10% como exemplo. Qual é o percentual previsto na lei? Não sei. A lei ainda não foi criada. E vai ser criada quando? Aí é que eu não sei mesmo, né? Provavelmente não vai ser criada tão cedo. Tá certo? Mas um percentual mínimo, segundo a Constituição, tem que ser reservado. Mas quem vai estabelecer o percentual é a lei. E a lei ainda não foi criada. Então, por enquanto, o prefeito nomeia quem ele quiser para os cargos de livre nomeação e exoneração. 6º, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, eles podem se filiar a sindicato sem qualquer problema, tá? Quem não pode se filiar a sindicato é o militar. O servidor público civil, como é o seu caso, assistente administrativo do PBH, pode se filiar a sindicato, não há impedimento. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O que é lei específica? Você já sabe. Porque nós falamos disso lá em organização de administração, né? Lei específica é aquela lei criada para tratar somente daquele assunto. Aqui, qual é o assunto que essa lei vai tratar? Greve dos servidores públicos. Muita atenção. Está dizendo aqui o seguinte, servidor público tem direito de greve. O direito ele tem. Mas exercer esse direito é outra coisa. Você tem o direito de greve, meu amigo, mas você só vai poder colocar esse direito em prática, exercê-lo mesmo na prática, quando uma lei específica for criada, dizendo como é que a sua greve deve ser realizada. Por enquanto, segundo a Constituição, você então não pode exercer esse direito.
não pode ficar de greve na prática. Tá certo? O mais importante aqui é você saber, o servidor tem um direito, mas ele só vai poder exercer esse direito depois que for criada uma lei específica. Não é lei complementar, não. As bancas costumam muito colocar lei complementar. É lei específica. E olha só, hoje, na prática, o Supremo Tribunal Federal entende que servidor público pode fazer greve. Pode exercer esse direito, tá? Por quê? Porque o Congresso Nacional ficou enrolando tanto para criar essa norma, essa lei específica, né? Porque não é interessante criar essa lei específica, porque os servidores vão poder fazer greve sem encheção de saco, né? Então eles ficam enrolando para criar essa lei específica. Então o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, ó, enquanto não é criada essa lei específica, regulamentando esse direito de greve do servidor, eles vão poder fazer greve, mas baseando-se na lei da iniciativa privada. A lei que regulamenta a greve na iniciativa privada. Pode fazer, não tem problema não. Tá certo? Belezinha? Então continuemos aqui. Inciso 8º. A lei reservará um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Cuidado! Olha o que a Constituição diz. A lei reservará um percentual de vaga nos concursos públicos para os portadores de deficiência. A Constituição não diz qual é o percentual. A Constituição só diz a lei criará e ponto final. Então quem vai definir o percentual é a lei, não é a Constituição. No estado de Minas Gerais, por exemplo, existe uma lei estadual que diz que o percentual vai ser de 10%. Na esfera federal, a Lei 8.112/90 diz que o percentual será até 20%. Não estabelece um percentual exato. Para a prova, o que é interessante aqui é você saber que a lei é que estabelece o percentual e não a Constituição. Está claro? Continuemos então. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária. Vou ter que grifar aqui. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Então veja só, o que a Constituição está dizendo aqui em outras palavras é o seguinte, olha, existem algumas hipóteses em que a administração pública vai poder contratar, sem concurso público. E não vai ser para cargo de confiança, não. Porque cargo de confiança tem que ser chefe, né? Chefia, direção e assessoramento. Não vai ser para isso, não. Vai ser para funções básicas mesmo. Então, existem algumas hipóteses em que a lei vai dizer quando é que a administração vai poder contratar sem concurso público. Agora, duas coisas são certas. Essa contratação de sem concurso público só vai poder ser feita quando? Quando existir uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Dois requisitos. A necessidade tem que ser temporária e tem que existir um excepcional interesse público. Aí pode contratar sem concurso durante um certo período. Por exemplo, estamos tendo uma epidemia de dengue. Vamos ter que contratar alguns agentes para ajudarem no combate a essa epidemia. Aconteceu uma tragédia no município em relação à enchente muito forte que teve. Vamos ter que contratar uma equipe de 20 enfermeiros para ajudar durante 3 meses no socorro àquelas pessoas. Beleza. Contratações temporárias. Quem vai regulamentá-las é a lei. Geralmente, essa contratação é feita por análise de currículo, né? Ou então um processo seletivo. Não é um concurso, um processo seletivo. Certo? Continuando. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Grave isso aí, tá? Lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso e assegurada uma revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Tá certo? Diz a lenda, diz a Constituição que essa remuneração dos servidores públicos estará sujeita a uma revisão geral anual. Ou seja, todo ano, na mesma data e sem distinção de índice,
a nossa remuneração vai ser corrigida. Pelo menos para garantir a perda inflacionária. Então, se a inflação dos últimos 12 meses foi de 6%, então diz a Constituição que eu posso ficar tranquilo. Porque pelo menos 6% de reajuste, que é para garantir a manutenção do poder de compra da minha remuneração, eu vou ter. Assim diz a Constituição. Para a prova você tem que marcar isso aí, tá? Na prática não é bem assim não, mas para a prova é o que você tem que marcar. Tá certo? E aí, um outro detalhe é o seguinte, para alterar essa remuneração ou para fixar essa remuneração do servidor, tanto o subsídio quanto a remuneração em si, é necessária uma lei específica. Tá certo? Olha, o que é esse negócio de subsídio? Quem que recebe por meio de subsídio? Subsídio é o nome que se dá ao din-din recebido do fim do mês por algumas categorias dentro da administração, né? Então, hoje, quem é que recebe por subsídio? Os agentes políticos obrigatoriamente recebem por meio de subsídio. O din-din dele se chama subsídio. Quem recebe por meio de subsídio, você pega o contra-cheque, só tem 3 linhas, né? Valor inicial, subsídio. Segundo, descontos. Terceiro, indenizações. Indenizações é o auxílio livre, auxílio paletó, auxílio creche. Aqueles valores são pagos a título de indenização, né? Não se incorpora à remuneração. Então, o que acontece? Quem recebe subsídio não tem direito a receber gratificações, nem adicionais, nem premiações, nem abonos e nem verbas de representação. Não tem direito a receber isso aí. Tá certo? Então, ele recebe um valor só. Não tem aquele tanto de penduricalho no din-din que ele recebe no fim do mês, não. Agora, na remuneração, que é o caso aí do assistente administrativo, é diferente. Você tem lá vencimento básico, R$500. Aí você tem um bocado de penduricalho, né? Gratificação de não sei o quê, adicional de não sei o quê, abono de não sei o quê. Aí quando você pega no final do mês, seu contra-cheque, R$1.900. Tem mais de 38 linhas, né? De tanto penduricalho que você tem. O do juiz, não. É só uma linha. Subsídio, R$30 mil. Só tem uma linha, né? Não tem a gratificação, o coitadinho não recebe abono, não recebe adicional, nada disso. Só uma linha. Acabou. Quem que recebe por meio de subsídio? Os agentes políticos, ou seja, juízes, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas, presidente da República e vice, governador e vice, prefeitos e vices, secretários municipais, secretários estaduais e ministros do governo, ministros do presidente da República. Todos esses recebem por subsídio, obrigatoriamente. Quem mais? Senadores, deputados e vereadores. Então, esses recebem por meio de subsídio obrigatoriamente. Mas existem outras carreiras, existem outros servidores, né, que estão agrupados em carreiras que podem receber por meio de subsídio. Aí já é facultativo. Quem vai definir se eles vão receber ou não é a lei. Por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal recebem por meio de subsídio, porque assim definiu a lei. Eles não são obrigados, mas como a lei determinou, eles vão receber por meio de subsídio. Agora, essa primeira categoria que eu citei, que são os agentes políticos, eles recebem obrigatoriamente por meio de subsídio. Tá certo? Vou ali fazer um breve intervalo, daqui a pouco eu volto. Até mais.